nome é Odair José Spentoff, né? Hoje sou graduado em História pela UPF, sou mestre em História também pela UPF e doutor em Educação pela Unicinos. Eu sou natural de Corbélia, no Paraná, e na época eu tinha alguns conhecidos que se estudaram em Sertão, primos e tal, que eram aqui do Rio Grande do Sul, e na época de adolescente, o que fazer da vida, né? Eu já havia feito, eu estava no final do a oitava série, que se chamava naquela época, né? E naquele tempo não existia o nono ano. E o processo seletivo era todo feito tudo por papel, tudo via, a gente recebia o edital publicado e mandava os documentos via carta ainda para fazer o processo seletivo, né? Chamava-se Exame de Seleção, era Escola Agrotécnica Federal do Sertão. E eu perdi o prazo dos documentos, porque aquilo demorava para chegar, demorava para ir, e fui fazer o meu primeiro ano do ensino médio, normal. Fiz todo o primeiro ano do ensino médio na minha cidade, mas não desisti. No final daquele ano eu vim e consegui fazer o processo seletivo, né? Na época, o processo seletivo eram 3 dias de presença no campus, ficando no alojamento, almoçando no restaurante do campus, trabalhando nos setores, era meio-dia prova, meio-dia. Era mais ou menos sentir o drama do que era na época que se chamava de internato, né? Então, fiz a prova e passei. Então, acabei cursando, entrando em 1989, como aluno do primeiro ano do ensino médio, técnico agropecuária, aluno interno, pela distância, demorava e tal. E refiz o primeiro ano, né? Todo ele de novo. Então, fui aluno, me formei em 91, eu era o aluno de mais longe aqui do campus, na época. Ia 2 vezes por ano para casa, mais ou menos. Ficava por aqui, fazendo plantão final de semana. Então, tem esse tempo aí. Depois fui exercer a profissão fora de técnica agropecuária e outras coisas, acabei rumando para outra área, que é a área do magistério, né? Do ensino, História, fui professor do Estado durante 6 anos, quase. E em 2006 eu prestei o concurso para professor de História aqui da Escola Agrotécnica. Entrei no dia 4 de setembro de 2006, não esqueço aquele dia, porque era um dia geladíssimo, geladíssimo. Sertão é a maior geladeira que tem no sul do Brasil aqui, né? E então eu já estou há 16 anos como professor, concorri numa eleição em 2012, 2011, para assumir em 2012, e não fui vencedor na época, né? E depois, em 2000, saí para fazer o doutorado, voltei, depois voltei, concorri de novo e assumi a direção em 2016, e com a reeleição agora, né, em 2020, para o último mandato agora, mais falta aí 1 ano e 4 meses, né? Então, a gente tem esse vínculo aí com o ex-aluno, então é uma relação diferente. Então, volta e meia, eu saio caminhar pelo campus e vou lá onde era o meu apartamento, do alojamento, para matar a saudade, né? Mais ou menos. Em resumo, é essa a trajetória toda aí, né? Assim, 2 grandes marcos nos 2 mandatos, né? Nos 2 mandatos. Primeiro, 2016, golpe de Estado, né? Golpe de Estado, o orçamento que chegou a 14 milhões, vem para 6, 7, né? Eu peguei o pior período do orçamento, para começar. Então, já assume com plano de contingência. No segundo mandato, vem essa coisa extraordinária que ninguém estava preparado, que é a pandemia, né? Parece, assim, que foi 2 anos que foram apagados da nossa história, né? Então, a gente teve esse grande problema. Teve um lado positivo até, a gente conseguiu fazer algumas coisas que não poderia fazer com presença de estudantes aqui e tal, mas foi muito terrível. Esses 2 anos, muito terrível. Parece que me faltam 2 anos de gestão. Esse é o sentimento. Parece que faltam 2 anos, né? Sumiu, não aconteceu, né? E aí, e o orçamento continua. Hoje já está com 20% do que era, né? Então, é bem complicado mesmo. Muito interessante assim, ó. Naquela sexta-feira, foi numa sexta-feira que foi suspenso. Naquela sexta-feira, nós tínhamos uma formatura do ensino médio, do curso técnico pecuário, com um salão aí de Sertão cheio, totalmente cheio. E a notícia chegou para mim lá na cerimônia de formatura, que a reitoria havia suspendido as atividades. Então, imagina a situação, a gente tem que parar a cerimônia, pediu a palavra, o microfone, para comunicar que a partir de segunda-feira as atividades estavam suspensas, né? Foi assim, tipo, jogou uma bomba em cima da gente, né?
Porque e realmente foi suspenso uma reunião do colégio de dirigentes, a gente teve que correr, formar um comitê de crise, né? E foi um baile, comunicar os pais para vir buscar os estudantes, né, que são quase 300 alunos em regime de moradia, né? Como é que você vai ter os alunos dentro de um apartamento com 8, 10 pessoas convivendo e o controle é praticamente impossível, né? Ah, vai usar máscara. Não tinha protocolo, não tinha nada. Então, o que a gente pensou? A primeira contingência, suspende tudo e vamos tentar fazer uma contingência nossa aqui até que não saia uma norma geral, sabe? Restringir acesso a alguns espaços e foi assim, né? No estouro mesmo. Né? Depois, quando se formou o protocolo geral, aí sim, mais tranquilo. Ah, eu já falei para vocês, né? A princípio, a ideia das APNPs já era aquilo que o Campo Sertão tinha tentado apresentar lá em abril. Né? A discordância nossa é que nós entendíamos que a participação deveria ser obrigatória. Né? Mas, beleza, tudo bem. Então, a gente já pensou e também defendíamos sempre que a distribuição de material impresso deveria ser liberado também. Então, a gente já tinha essa proposta inicial. Nós nos envolvemos, como naturalmente a gente é membro do Consup, né? E também da Comissão de Legislação e Normas, eu sou representante também nessa comissão. A gente participou dessa forma e no colégio de dirigentes, as discussões que tiveram todas, né? E sempre não foi uma discussão muito tranquila, né? Também no CD, se a gente for olhar, tem que separar ensino médio e ensino superior. Pelo que nós percebemos aqui, os alunos do ensino médio se envolviam bem mais, né? Nas PNPs. Mas teve muito caso aqui que o pessoal dava aula só para uma bolinha, sabe? Ligava ali só para dizer que estava ali. Até porque a PNP não era obrigatória, né? Eu fazia se queria. Depois, quando terminou, teve muita gente tentando correr atrás do prejuízo. Tá? Mas eu não participei. Bom, mas foi disponibilizado, né? Foi feito tudo isso. Mas os alunos, eles tinham uma queixa bastante grande, né? Porque imagina você acostumado com a aula presencial, fazer prática e tudo mais. E aí ficar sentado na frente do computador aí, o relato que a gente ouve é do cansaço, do estresse, do esgotamento, tudo mais, né? Então, não teve bastante problema, assim. Eu acho que a aceitação, ela não foi tão grande assim. Talvez até porque demorou demais para começar. De tudo que a gente viu, o déficit é flagrante. Isso não tem que discutir, né? E não só pela questão de um curso técnico que demanda atividade prática presencial, né? Não só por isso, mas pela parte da formação geral mesmo, né? Eu trabalho isso, né? Trabalhei isso na minha tese de doutorado, né? A relação entre a formação geral e profissional. A gente não pode dizer que essa é mais importante ou aquela é mais importante ou menos, né? E esse conflito sempre existiu. A gente fala da formação polivalente, né? E da questão do verdadeiro ensino integrado, né? O porquê da importância do ensino integrado, né? Eu acho que nós temos que investir mais nisso. Mas o prejuízo pedagógico, ele é flagrante. Jamais esse acho que é o conceito que é o grande aprendizagem que a gente tem. O remoto não substitui o presencial. Ele é um complemento, né? Ele é mais uma ferramenta, né? Ele é algo mais. Por exemplo, a gente sempre teve uma questão aqui com os alunos internos, mesmo fora da pandemia. Por exemplo, tem um feriado na terça-feira. Como é que eu vou pedir para os meus estudantes virem para o campo, de 150 municípios, virem para o campus na segunda de manhã? Vocês vêm na segunda de manhã, de segunda de tarde vocês vão embora, ficam terça em casa, na quarta vocês vêm de novo e depois na sexta vocês vão embora. Não vai ter nem transporte para isso. Então a gente enforcava a segunda-feira. Tá? Não tinha como registrar isso, não tinha como ser dia letivo e tal. O remoto preenche esse dia, entendeu? Então ele não pode ser substitutivo de maneira alguma. E o prejuízo pedagógico está quando você quer achar que ele substitui. Né? Então, o que eu vejo? O sentimento tanto da PNP quanto do remoto, olha, entre não termos nada, pelo menos a gente teve alguma coisa. Né? Agora, essa alguma coisa, ela vem com déficit e a gente tem que assumir isso. Então, a gente não pode encarar o estudante que está voltando agora
como se a gente encarava um estudante que teve um ano anterior como presencial. Eu tenho aluno do terceiro ano, que é a primeira vez que eles estão vindo, é o primeiro ano que eles estão no campus, terceiro ano do médio. Eles ficaram 2 anos fora. Eles não tiveram, pior ainda, eles não tiveram a vivência da moradia estudantil que nós encaramos aqui no Campo Sertão, assim, 2 escolas. Uma das 8 às 5 da tarde, que é em sala de aula, e outra das 5 da tarde é o outro dia de manhã, que é a convivência lá no quarto, né, a troca de experiência. Eu tenho que aprender a me virar, arrumar minha cama, cuidar do ambiente, dividir o meu espaço com outros colegas. Isso é um aprendizado para a vida, né? Isso eles não tiveram. Então, só aí eu jogo 50%. A gente teve uma experiência muito triste. Eu tive conversando com uma professora, estava grávida, de 8 meses. E em 5 dias, essa colega estava falecida da Covid, que foi a professora Rosilene Kaiser, né? Inclusive, a gente colocou o nome do laboratório onde ela trabalhava em homenagem a ela. E a gente perdeu essa colega aqui para nós, campus, e até na vida pessoal, isso impactou muito, né? Foi uma tragédia. Menos mal que a filha foi salva, né? Porque foi feita uma cesariana de emergência. E perdemos alunos. Lá de casa só eu peguei, né? Que foi agora, no final. Suspeita teve umas várias vezes, a esposa ficar com febre e tal, mas não era, não estava negativo. E foi isso. Da família foram esses aí, pai e mãe que pegaram, né? Sobre a sogra ficaram, que moram perto aqui, ficaram isolados, né? A gente conversava só por telefone. Então, foi bem. Mas essa experiência aí da Rosilene foi bem triste mesmo, para nós aqui, no campus, todo, como um todo. E acaba impactando na família também, na vida particular.